Vamos falar hoje com o nosso querido Otávio Benites Gonçalves. Otávio Benites Gonçalves é um empresário douradense, uma pessoa que tem uma respeitabilidade muito grande, apostou no comércio local, mas inicialmente, Otávio, a gente gostaria de saber quem que é Otávio Benites Gonçalves. Para mim, você era paranaense e você me disse que é sul-mato-grossense de Amambai, é isso mesmo? É isso mesmo, Silvio, perdão. É isso mesmo, Silva. Sou sul-mato-grossense, né? Sou da região de Amambai. Praticamente não morei lá, mas nasci, com idade de 12 anos aí já fui para Eldorado, fiquei 4 anos lá, depois fui para Iguatemi, morei 10 anos lá, e ali a gente começou a firmar os primeiros passos aí na questão do trabalho, né? Eu trabalhava já com fotografia, era fotógrafo, trabalhei na prefeitura, depois fui para o banco, mas continuava sempre se movimentando, empreendendo, trabalhando, sempre trabalhando além do meu trabalho ali principal, sempre tinha uma atividade secundária. Certo, a veia empresarial, então, naturalmente, ela foi se moldando. Foi acontecendo. E aí a gente já trabalhava com fotografia, trabalhava com eventos também e tal, né? Então eu já fazia de tudo, já fazia o evento, já fazia o som, já fazia a apresentação e também já tirava as fotos, né? Claro, já fazia tudo. Otávio, bom, e nessa época fazia a foto, aí montava o laboratório e revelava, era isso? Não, revelava fora. Mandava, era 15 dias para voltar. No Tá. começo era 15 dias, mandava para governador Valadares. Essa parte você não se especializou, tá? Porque não, tem não, gente que faz o filme, né? Não mexia com revelação, porque eu já tinha outras atividades, certo, né? Então não conseguia fazer tudo. A minha parte era mais a da fotografia. Revelava em Minas. No começo, sim. Cara. Depois foi para Guaíra e ficou mais perto e tal, né? A gente conseguia entregar com um tempo mais rápido. Você vê a tecnologia hoje, é na hora, né? Na hora, você fotografa, envia, já entrega na hora para o cliente fica extremamente satisfeito porque a rapidez é sensacional. Otávio, bom, Iguatemi então foi o início de tudo, né? Eldorado, você fazia o que em Eldorado além de estudar? Lá eu já trabalhava também? Já fazia alguma coisa? Já trabalhava, vendia picolé, né? Comecei vendendo picolé, estudava de manhã e vendia picolé à tarde para ajudar um pouquinho ali a família, né? Fiquei sem pai muito cedo, né? Com 11 anos de idade, e aí então tinha que ajudar a família. Então é isso. Muito bem. Vocês são em quantos irmãos? 4 irmãos. 4 irmãos, certo. Bom, aí em Iguatemi, então, começou em 1987 a empresa Benigon. Isso. Começamos lá, ficamos... Que era uma empresa de foto. Papelaria e fotografia. Já tinha papelaria também? Já. Tinha uma papelariazinha lá. Então, esse já começou o nosso segmento lá. Ficamos até início de 91, quando resolvi estudar, e aí vendi e fui para Umuarama, onde fiquei 6 anos lá, 5 anos da formação, mais um ano depois estabilizando, botando as contas em dia. Você fez o quê? Fotografia? Direito. Direito. Você é formado em Direito. É bacharel? Sim. Bacharel em Direito. Portanto, em Umuarama, Paraná, uma região também riquíssima, linda, né? Muito boa a região. E para mim que você era paranaense dessa região. Olha só que coisa, né? Para mim que você era paranaense dessa região de Umuarama. Uhum. Tá? E, bom, aí foi para Umuarama, estudou, ficou esse tempo lá e depois? Aí voltei para cá. Para Iguatemi? Para Dourados já. Já veio direto para Dourados? Isso, 98. Tá. Então, Amambai, você nasceu em fazenda em Amambai você foi para Eldorado, ficou um tempo em Eldorado, começou ali os estudos, vendeu picolé adoidado, depois foi para Iguatemi. Em 1987 você abriu a Benigon. Isso. Lá tinha uma papelariazinha também, trabalhou na prefeitura. Chegou a trabalhar no banco também, Benigon? Trabalhei no banco também, antes do comércio, trabalhei no banco, que na época era Bamerinos, né? HSBC. Certo. Mas a questão de empreender sempre estava te puxando, estava coçando a canela? Sempre. Olha que lá coisa, cara. A gente tinha muito essa dinâmica aliado ao trabalho, de compra, de venda, troca, enfim. Tá, bom, aí você foi para Umuarama, lá você estudava. E como que chegou, como é que nasceu Dourados na vida do Otávio? Como é que foi, Otávio? Então, aí quando eu terminei a faculdade, estava numa situação muito difícil, né, endividado, trabalhei muito nesse primeiro ano, né, para eliminar as contas principais, eliminar a dívida principal, que é
principalmente a dívida com a agiota, que é o que consome a pessoa, né? Então foi um ano muito duro de trabalho. E aí o meu irmão já me incentivava a vir para cá, porque ele morava aqui e tal, e acabei vindo para cá. Tinha 3 possibilidades de trabalho. Que é o Odilon, né? Que é o Odilon. De repente, as 3 possibilidades se fecharam, assim. Automaticamente. E aí, naquele momento, eu tive o estalo. Eu tinha que abrir meu próprio negócio para não depender de ninguém. E aí, quando a gente começou o trabalho da El Shaddai, pesquisas e eventos, em 98, atendendo aí algumas cidades da região. A primeira cidade que eu atendi foi Deodápolis. Graças a Deus, foi muito bem recebido o nosso trabalho lá. E a partir daí nós começamos a atender várias cidades. Mas já estava baseado em Dourados. Já estava aqui em Dourados. Já. E nesse tempo casado também já? Não. Não era casado, tá. Não. Bom, aí você começou então com a El Shaddai. Isso. Bem simplesinho. Bem simplesinho, atendendo no bairro. No bairro. Sim. Aí ficamos ali um tempo, depois fomos mais para o centro, ali na Quintino Bocaiúva, próximo ao Correio. Ficamos uma época ali, e aí em 2001 adquiri a antiga papelaria Mapa, e aí fizemos uma composição, juntou tudo, a papelaria, né, com o trabalho da pesquisa. Foi um salto, né, Otávio? Foi um salto, porque... Foi. E uma trajetória, e é muito bom, e a gente está aqui falando com o empreendedor, gente, estamos aqui, você que está pensando em abrir o seu negócio, você está estudando, está no último ano da faculdade, ou você que está começando, ou você que tem dinheiro, não sabe no que vai investir. Então, viu? Beba do que a gente vai aprender aqui. Nada é fácil, mesmo com ou sem. Sem dinheiro, você vai ter que batalhar, trabalhar, correr atrás, não tem como. Com dinheiro, você tem que saber investir, mas se você não for persistente, se você não for abrir cedo e dormir tarde, e não for correto com as coisas, dificilmente você não vai chegar. É verdade. Porque, acima de tudo, o empreendedor ele tem que ter coragem, né? Primeira coisa é coragem, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Porque você nunca vai viver na felicidade e nunca você vai viver na dificuldade. Mas elas acontecem. Tem que ter a coragem, tem que ter a perseverança, a determinação, tem que ter... Não pode ter preguiça. De jeito nenhum. Não pode ter preguiça. Confiar nas pessoas. Confiar em Deus. Em Deus primeiramente. Pessoas, isso mesmo. Né? E as iniciativas, as possibilidades vão surgindo e a gente vai experimentando novas possibilidades. A El Shaddai, junto com o Benigon, nós resgatamos essa questão do Benigon, um trabalho que a gente fazia lá na região, que não falamos aqui, que é muito interessante, no campo das promoções. Hoje está difícil, porque... O tempo está frio, fica tranquilo. É que nós estamos no... Está frio, gente, nós estamos com 9 graus hoje em Dourados. Chovendo, frio, resfriado. Resfriado, sem problema. Tá. Vamos administrar. Você fazia um trabalho lá, né? Um trabalho do Fest Music, que é o Festival da Canção. Atendemos muitas cidades ali da região, fizemos ali umas 12 edições desse trabalho, um trabalho muito bom, revelou muitos talentos ali no campo da música. Gostei, eu gostei, Otávio. Eu tenho legal. A Noite da Viola aqui, cara, olha aí. Vamos movimentar isso. Que bom. Estou indo para Mambaia agora, comemoração ali, uma reunião com os familiares, e nós vamos estar coordenando a atração cultural lá nesse sábado ali com a família Gonçalves lá em Mumbai. Vai ser muito bom, com toda a certeza. Com toda certeza, com toda... Otávio, a título de curiosidade, de informação, você quando começou aqui, você começou o quê? Com 100 mil reais, 200 mil reais? Qual foi o nome? Não, eu comecei aqui, a nossa empresa é fruto de um milagre. Nós começamos Preste aqui... Preste atenção, pessoal. Nós começamos aqui, Silva. Nós não tínhamos... Cara, coragem e o peito. Coragem, peito e uma direção de Deus. Amém. Eu não tinha dinheiro, Silva, Com para comprar um telefone. Eu não tinha dinheiro para fazer os impressos para vender a minha publicidade. Eu sempre costumo lembrar a Neuzi, que era esposa ali do Miguel, da Gráfica Bandeirantes. Comecei o trabalho ali, atendendo em casa. Meu irmão falou assim, o que você precisa? Eu falei, o que eu preciso nesse momento, eu preciso de um fiador,
para ter um lugar para começar a trabalhar. Ajeitamos, o cara aceitou. Meu irmão de fiador, foi uma bênção. E aí eu precisava de um telefone, eu aluguei um telefone, Precisei arrumar um fiador com 2 imóveis para o cara me alugar uma linha de telefone. Era assim Uma mesmo. verdadeira humilhação. Mas na época quem tinha telefone tinha um baita de um. Não é? É. E aí Era assim mesmo. eu precisava do... Aí ele falou, o que mais emergente? Eu falei, eu preciso do combustível para se movimentar. Falei, então você abastece no posto, no final do mês você acerta separado e tal, não tem problema. Então eu tinha condição de andar, tinha onde trabalhar, montei na minha própria casa o escritório, e aí falei, eu preciso arrumar esses impressos. Saí na rua e cheguei na gráfica, sem nunca ter chegado, tinha acabado de chegar na cidade, contei minha história rapidinho, resumi, falei, eu preciso dos impressos, eu preciso que você me atenda, mas eu não tenho cheque, não tenho cartão e não tenho dinheiro, eu preciso de um prazinho. Falei, como é que é? Pediu para eu repetir a história, resumir, você parece ser gente boa, eu vou te atender. Me atendeu 10 blocos de pedido e 10 blocos de recibo, e eu comecei a trabalhar desse jeito, com a cara e a coragem, e Deus no coração, porque Deus tinha me dado uma direção sobre esse trabalho. Na primeira cidade, 1998, Deodápolis, que é uma cidade muito pequena, mas é uma cidade que eu tenho uma consideração muito grande, eu vendi de publicidade, em 1998, R$7.000. Milagre. Então, ali começou a nossa trajetória, e fomos atendendo outras cidades, mas a gente começou assim. Era chão lá ainda ou já tinha asfalto? Não, já tinha asfalto. Já tinha asfalto. As ruas principais já tinham asfalto. Então, assim, a papelaria é fruto de milagre. Quando a gente foi para a papelaria, eu tinha vontade de voltar para o ramo de papelaria. Eu era cliente lá da Mapa, mandei uma proposta lá para o pessoal, aí a gente já estava mais estabilizado, já tinha um carrinho, já tinha uma casa ali no Isidro, estava pagando mais assim, né? Eu tinha, graças a Deus, porque a escassez me ensinou a trabalhar mais e gastar menos. Então, eu tinha um equilíbrio, graças a Deus eu adquiri um equilíbrio de guardar. De orçamento. Certo, olha só. Aí mandei a proposta, era época de volta às aulas, ninguém vende a roça na época da colheita, né? Não me deram nem resposta, passou um tempo, o dono lá mandou me chamar, mandou o recado para mim, se eu tivesse interesse, a gente poderia conversar. Eu orei a Deus, falei, Deus, a minha vontade é pegar esse negócio, é comprar essa loja, mas para ser uma confirmação do Senhor, que a proposta seja do jeito que eu fizer. Aí eu cheguei lá, o cara puxou meu histórico. Que caiba no meu bolso. Exatamente. O cara puxou meu histórico, ele me conhecia daqui, me conhecia de Umuarama, eu não sabia, porque ele tinha loja lá também. Falei assim, eu decidi vender essa loja e quero vender para você. Poxa. O que você me diz? Eu falei, depende depende das condições. Ele falou, como é que você quer fazer? Como é que você quer fazer? É o que eu queria ouvir. Eu falei, eu quero fazer assim, eu quero te dar tanto em dinheiro, eu quero separar a parte do material, o que eu não separar, você leva de volta. Ali já tinha o de Deodápolis, que começou lá, os 7.000. Sim, eu já estava atendendo a região, isso é 3 anos depois. Isso foi em 2001. Sim, mas já estava... Estava consolidado, já tinha um recurso, já tinha um começo, né? Graças a Deus. Já tinha um sinal bom, né? Sim. Olha. Todas as propostas que eu fiz, ele aceitou. Aí batemos o martelo e a gente assumiu a papelaria. Olha o desafio. Porta fechada? O meu aluguel era R$100, passou para R$1.000. De cara. Então, foi uma mudança total. Desafio. Foi uma decisão, né? Mas, graças a Deus, foi abençoando, foi acrescentando, foi dando graça e a empresa foi crescendo. Chegou um tempo que nós quase fechamos as portas, como grande parte das papelarias antigas fechou as portas aqui, você sabe disso, Dora Livre e outras tantas aí, né? Porque a gente estava focado só em papelaria. Quando a gente despertou, que a gente se movimentava, inovava, ou a gente... Otávio, aí você partiu para a papelaria, mas as origens continuaram, quer dizer, questão de foto, de atendimento, de xerox.
Não, Ela veio agregando? Como Não, é que é? naquele primeiro momento eu só trabalhava com papelaria e o trabalho das promoções continuou. A gente continuou atendendo a região, o trabalho dos profissionais do ano. Continuou atendendo a região. Tá. Né? E aí foi nesse ponto que houve uma falha de gestão, porque a gente só estava com papelaria. Então, ele precisou se reinventar nesse momento. Aí foi quando eu implementei a Xerox novamente, que eu tinha começado e parado. Foi quando eu implementei a gráfica, mas o grande divisor de águas foi quando eu resgatei o Benigon, que eu implementei a fotografia, que foi há uns 10 anos atrás. A fotografia nós implantamos na época que estava todo mundo parando com fotografia. Na época do advento que estourou a fotografia através do celular, da câmera digital, primeiro da câmera digital, depois do celular. Os fotógrafos estavam todos fechando e eu abri nessa época. E foi uma época maravilhosa. Uma época que Deus nos abençoou de maneira sobrenatural, né? Tanto com eventos, a gente fotografando, a gente trabalhando, quanto na revelação de fotos, né? Graças a Deus. Isso quer dizer o seguinte, em cima disso, se você é açougueiro, não tenta colocar uma frutaria para tocar o açougue e a frutaria. Segue nesse segmento, segue, segura, vai indo. Né? Porque o grande erro também do gestor é ele querer abraçar tudo. Ou montar muitas filiais em todas as cidades, ou montar muitas... Não tem condições de tocar, não está. Porque você tem que estar presente, né, Otávio? Tem que estar presente. Muita gente erra nisso. Eu também já errei. Sim. Já coloquei algumas atividades que não deu certo. Né? Precisei retroceder, precisei repensar, precisei avaliar. Mas hoje eu penso assim, todo implemento que eu faço, toda mudança, toda modificação, todo investimento, eu procuro fazer um investimento moderado, um investimento pequeno e algo que vai agregar isso que você falou, porque nós começamos com papelaria e pesquisa e publicidade, que era o ramo inicial, aí migramos para a parte de cópia, xerox, impressão, depois para gráfica, depois para foto, depois para sublimação. Esse material aqui, você sabe que é feito lá. Exatamente. Né? Que é maravilhoso. E recentemente implantamos mais 2 segmentos. Ampliamos a parte de embalagens para presente, ampliamos de verdade, estamos com um segmento muito bom, muito forte, muito diversificado, e tem sido maravilhoso o resultado, a aceitação das pessoas, porque as pessoas estão realmente valorizando, estão comprando, foi sensacional a ideia, e implementamos também um novo segmento que é o artigos para festas. Porque o cliente, Silva, no decorrer do andamento, vai dando a dica para a gente, vai dando a deixa, vai dando a consultoria. A confiança também, né? Por que você não faz isso? Exatamente. Então, a gente precisa ficar atento ao mercado. Então, nós implementamos esses 2 segmentos e, graças a Deus, tem dado muito certo, porque veio agregar. E outro detalhe, atende no só lugar. Exatamente, num só lugar. Que legal. A pessoa já chega ali e já resolve a vida dela. E a gente tem ficado muito feliz porque as pessoas têm percebido a inovação, percebido a diferença e ficado grato justamente por isso que você falou, por resolver a vida dela. Exatamente. O que ela precisa, ela encontra ali, né? Tanto na parte de produtos quanto na parte de serviço. E olha, Silva, a gente é muito grato a Deus. Em todo primeiro tempo, lugar, porque Deus tem sido, como de fato Ele é, em sua essência, muito generoso e muito bondoso com a gente. Deus é bom demais. Ontem, por exemplo, vou começar pelo final do mês, um período improvável, um período de pouco fluxo, o nosso movimento não caiu, mesmo no final do mês, manteve um ritmo assim acelerado, como se fosse começo do mês. Que bacana. Surpresa, que bacana. Milagre. Que bacana. Agora, essa semana, vamos falar de ontem, vou começar de ontem, um dia improvável, chuvoso, pouca gente na rua. Meu irmão, o nosso movimento ontem, no dia improvável, foi um dia que não caiu a média da semana de venda. Glória a Deus. E o detalhe mais interessante, Silva, a nossa venda ontem a sustentação maior que teve foi venda de papel. Meu irmão, quem que compra papel com chuva? Pois é. Você entende? Então tem coisas que não tem explicação, mas Deus, Ele quer deixar claro para a gente que é Ele, quando a gente confia a Ele,
o comando, é ele que faz, é ele que manda. Ele Sente prazer, né, em ver feliz. Atendi um pessoal lá do shopping, Silva. Olha. As pessoas atravessaram a cidade. Quantas papelarias, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, os caras deixaram para vir comprar com a gente, comprar de caixas fechadas. Que beleza. Sabe? Então, assim, é só final da tarde, a gente sempre, gratidão, gratidão. E a nossa dinâmica sempre de manhã é sempre continuar agradecendo, pedindo proteção, pedindo cuidado, pedindo livramento e, acima de tudo, Silva, pedindo para Deus abençoar os nossos clientes. É isso para aí. Deus proteger, porque é Deus que manda essas pessoas. Os clientes, né? o comércio no todo, nossa equipe. Isso, né? tá certo. Então, a gente tem muita gratidão a Deus, aos clientes, aos amigos, aos parceiros, fornecedores, tudo isso, credores que recebem dia, tudo fazer isso. O quê? É uma teia, né? Otávio? O meu produtor vai soltando aí, pode soltando as informações aí, soltando também, né? O que é a Birigon, o que oferece, isso. tem vídeo, tem muita coisa. Que legal. Pode soltando. Mandei um videozinho. Mandou um vídeo, tá? Ele vai informa soltando. até sobre o Dia das Mães, mas eu só trouxe esse vídeo para ilustrar, porque ele está bem diversificado. Sim. E para a gente ilustrar que a gente atende ali todas as datas comemorativas. Esse foi um dos pontos muito importantes, que a papelaria em si, se ela não tiver esse olhar, né, de gestão, de administração, ela começa a ficar fora dessas datas comemorativas. Eu falei, não, é o momento que as pessoas estão se organizando, estão presenteando, querem homenagear as pessoas, nós precisamos fazer parte disso. E aí foi onde nós entramos, firme na parte de embalagem para presente, na parte de presente, na parte dos personalizados, que é sensacional isso aqui, a oportunidade que a pessoa tem de dar um presente personalizado, único, né, e barato. O Otávio, Marcelino Pires, 2000? 1454. 1456. 1456 ali. Ali pertinho da Montreal. Entre a Firmino. Entre a Firmino e a Melvin Jones. Né? É isso aí. Bom, agora quero chegar onde me interessa, porque lá eu pude presenciar e testemunhar o que esse homem, que é da área da comunicação, da área da publicidade, como é que ele realmente fez com que a El Shaddai ela fosse uma parceira fortíssima de uma grande empresa chamada Rádio Kaiowás, AM 1250. E aí, 1998, né, chegando e em Dourados, mas essa época que você chegou na Marcelino Pires, a gente estava lá na Kaiowás e acompanhamos esta trajetória positiva sua até aqui. Fala pra gente, Otávio. Essa daí interessa grandemente. Sim, é verdade. A gente sempre teve um olhar muito atento e muito carinhoso aos meios de comunicação e aos comunicadores como um todo, porque é uma classe que a gente, por mais que eu seja um comunicador informal, não seja um comunicador de formação, mas a gente sempre construiu uma relação muito boa. E isso tem sido muito positivo e é muito positivo. Eu estava uma vez acompanhando uma palestra numa sexta-feira, muito cansativa, dormi quase a palestra toda, mas o cara disse duas coisas que me ajudaram a mudar a minha vida. Duas coisas que ele disse que foram muito determinantes. Olha, você tem que ser um peixe grande numa lagoa pequena. Você tem que ser notado onde você está, você tem que ser reconhecido. Não adianta você pegar a tua estrutura aqui e ir lá para São Paulo e montar com o mesmo espaço, você vai ser um peixe pequeno numa lagoa grande, ninguém vai te perceber, ninguém vai te notar. Falei, interessante. E isso me deu a convicção de que eu tinha que melhorar, crescer, se estabelecer para se estabilizar. E ele disse uma coisa interessante, que é o que você faz. Tenha teu próprio meio de comunicação. Tenha teu próprio meio de comunicação. Divulga as coisas dos outros, divulga as coisas boas, mas divulga o seu também. Então, essas coisas assim é ficar atento ao mercado, ficar atento às dicas, ficar atento às oportunidades, né? Então, assim, eu sou muito grato aos comunicadores, aos parceiros, e tenho uma construção, uma relação muito boa com toda a mídia, de uma forma geral, e isso nos ajuda muito. Tomou muito cafezinho lá na Kaiowás? Tomei. Uma coisa interessante também,
Quando eu tento olhar muito para Jesus, cara. Quando Jesus olha um cara porcaria igual nós, ele olha assim, ele não olha para nós, para o nosso resultado, ele olha para o que a gente pode produzir. Ele olha para o mendigo, ele não vê o mendigo, ele vê um cara que pode ser um missionário, ele pode ser um... Por quê? Porque tem possibilidade de mudança, e ele nos proporciona isso. Então, quando eu vejo, por exemplo, um concorrente lá, porque eu tenho muito concorrente, né, principalmente nessa área de gráfica, pequenas gráficas, sublimação, cada vez que chega uma pessoa dessa lá, eu construo com as pessoas ali uma relação de parceria. Eu ofereço para eles um desconto diferenciado, como ofereço para você, né? Aí essa pessoa é meu concorrente? Não, ele passa a ser meu parceiro, porque ele vê na gente e tem na gente e conta com a gente como um fornecedor. Se ele for buscar lá em São Paulo na internet, ele vai pagar um pouquinho menos que a gente, mas tem o tempo, tem o prazo, tem o frete, tem tudo, né? Então, o que ele pode resolver por aqui, ele resolve por aqui. Não, nosso objetivo hoje é migrar, né, gradativamente para a função de atendimento de atacado, mas também o varejo. Já estamos trabalhando para isso. Otávio, a Caioasa... Ao contrário, perdão, de varejo, mas também para o atacado. Tá, varejo tá. A Caioasa é de 1982. Então, você chegou bem um pouquinho... Estava em andamento, eu cheguei ali em 98 e a nossa relação se estreitou mesmo em 2001, quando eu montei a papelaria ali do lado, né, que a gente era vizinho. Então, a partir de 2001 que a gente teve uma relação bem mais estreita, bem mais próxima ali. Eu me lembro. Bom, e você começou a empresa com 10 funcionários, 5 funcionários, 15 funcionários? Não, Comecei eu, a esposa. Para você ter uma ideia, Silvio, o espaço era igual ao que a gente tem hoje. Mas eu botava o carro dentro da loja, era a garagem à noite. No fundo da loja tinha o meu escritório. Mais no fundo tinha a minha sala, mais no fundo tinha meu quarto, que não tinha casa, era só o quarto mesmo, e mais no fundo tinha o depósito. Então era tudo ali, a gente morei 1 ano, minha geladeira era o freezer de picolé. Então assim, eu tinha que deixar a água gelando lá um pouco e depois deixar fora para não tomar água congelada. Eu deixava um pouco lá no freezer e deixava fora para poder tomar uma água fria. Então, foi 1 ano de muito sacrifício. Então, a gente começou realmente, né, nada foi fácil, foi tudo a duras penas, cada conquista que foi. Hoje você e a família já não tocam, né? Sozinhos. Ah, sim, sozinhos não, mas não deixamos de estar na linha de frente. Sim, eu estou dizendo pelo número também de mão de obra, claro, de pessoas que estão lá dentro auxiliando, ajudando funcionários, atendentes, balconistas, assim. Sim. Exatamente, estamos com a equipe ali, graças a Deus, porque tem muita diversidade, né? Tanto produtos quanto serviços, e cada vez crescendo mais. E interessante, Silva, a gente tem que ter uma sensibilidade espiritual também. Várias pessoas, Silva, têm chegado e falado, testemunhado que têm sonhado com a nossa empresa grande. Outros sonhado com a nossa empresa próspera, sonhado que a nossa empresa é um grande armazém, com muitos cereais, com muita gente, com muito movimento, sabe? Então a gente fica assim... Recebe, né? Recebe. Ele falou, recebe. E fica atento e sempre com a gratidão, né? Sempre gratidão. Preparado para amanhã. Otávio, lá naquele ponto ali, quantos anos? Então, já estamos ali com 22 anos. 22 anos já ali na Marcelino, naquela calçada. Exatamente, 22 anos, é tempo. É tempo, é uma história, né? Graças a Deus que a gente tem construído ali, né? E todo dia tem desafio. Hoje tínhamos um encontro aqui 8 horas, quase que eu não consegui chegar por conta de, né, equipe que teve dificuldade em chegar no horário. Otávio, uma empresa para ela solidificar desde o início, e eu acredito e creio que o seu CNPJ como o nosso é o mesmo. Desde quando começou. É o mesmo. Eu acredito. E ela vai se estabelecer a partir do quê? Do 3º, do 4º, do 5º? Como é que é? Explica pra gente aí. Normalmente é isso, a partir do 5º ano que ela começa a ter uma solidez. Porém, a iniciativa do empreendedor, do espírito da inovação, ele não pode parar nunca, porque o mercado que a gente vê, os vizinhos que a gente vê, os segmentos que a gente vê e que acompanha, que não se moldaram, que não se adaptaram e que não inovaram, quem não morreu, infelizmente, está à míngua.
Então, o que acontece? A gente é estimulado a todo tempo a se movimentar, a fazer algo novo. É a história do sapinho. A água morna que vai ali, que vai esquentando, que vai, fica confortável, está confortável, né? E aí, mas se a pessoa não se movimentar, aquela água vai ferver, e a mesma água, o mesmo ambiente que está confortável, que está bom, vai torrar a pessoa, vai queimar, vai matar. Então, a gente tem que tá tranquilo, tá bom, tá confortável, mas ficar de olho. De olho no mercado, de olho nos novos que estão saindo, que estão de olho nas nossas falhas, porque o cara lá da esquina e tal já não é mais o nosso concorrente. Nosso concorrente está ali no camelô da frente, nosso concorrente está na internet, nosso concorrente está no Paraguai, nosso concorrente está no mercado, nosso concorrente está no atacadão. Toda parte tem concorrente. Está no fundo de casa, está no delivery, está em toda parte. Então, assim, qual que é a nossa dinâmica? É ter um espaço físico, mas também atender essa pessoa. Tem gente, Silva, que faz uma compra com a gente de R$ 5 e paga R$ 10 da entrega para ter lá o produto no conforto da sua casa. Não importa, o importante para o cliente é ter a solução. A pessoa não se importa em pagar o preço. Ela precisa, ela paga o preço. E nós temos que oferecer essa solução. A mesma que o fundo de quintal oferece, a mesma que quem está começando oferece. Temos o físico, mas também temos o digital, temos o virtual, temos a entrega, temos o delivery, para facilitar a vida das pessoas. Tá. Uma palavra importante para quem está acompanhando a gente agora, estamos no espaço empresarial discutindo um assunto tão importante, gente, que é a solidez, que é o trabalho, CNPJ, tá? Não é fácil. Agora, não, nada é impossível na vida, basta você ter coragem, basta você ter perseverança e, acima de tudo, você ter fé em Deus. Isso daí é a primeira coisa, coloca Deus à frente, vai embora. Então, se você é um manicure, procure ser o melhor, se você é um pedicure, procure ser o melhor. Isso eu aprendi na Rádio Caiuás, ouvindo o Marçal Filho. Um dia cheguei lá e ouvi ele falando, seja empregado doméstico que for, procure ser o melhor no que você faz. Então, tendo foco e você fazendo o melhor, pode ter certeza que o sucesso, ele vai estar sempre do lado, não abandona jamais. É isso, Otávio? É isso mesmo. Foco e perseverança. Foco Naquilo que você faz. Exatamente. Porque tem muita gente que começa uma situação, começa de repente, eu vou vender espetinho em casa, aí ele começa 2 meses, 3 meses, ele vende hoje você nunca vai começar vendendo 10, 12, você pode chegar a 100, pode chegar a 200, você pode chegar, né, só que não pode parar, que o cliente, ele, lembra aquele espetinho do marido que tinha aqui no centro, pessoas vinham de todos os lados, né, acabou falecendo, e fazia um atendimento ali no meio, e era gostoso, né? E assim é. Então, é importante ter um ponto, marcar o ponto e segurar esse ponto. E a El Shaddai, a Benegon, ela tem tido nós estamos falando aqui com um empresário, um lutador, um vencedor e um exemplo para nós. Nós queremos aprender mais, Otávio, fala mais aí, vai explicando para nós aí como é que nós temos que ter o procedimento para a gente, né? Não queremos ultrapassar a Benegon, não, mas queremos encostar. Não, importante que a gente... Podemos até ultrapassar também, quem sabe? Podemos. O importante é as parcerias, né? Aquilo que eu te disse, parceria é muito importante, a gente sozinho não é nada. Vale a pena investir no comércio de Dourados, Otávio? Vamos lá, direto para o ponto. Com certeza, vale a pena. Nossa cidade é uma cidade pujante, é uma cidade, né, de multiformas de economia, né? Temos uma economia forte vindo da indústria, a economia do comércio e do serviço, né? Os números sempre mostram isso, corresponde aí não só a nível de Dourados, mas a nível de Brasil, mais de 60% dos empregos vem do comércio, né, e do serviço, então é um número muito alto, né? Temos um agro forte, graças a Deus, né? Então, assim, nós temos multiformas de potencialidades que deixam a nossa cidade numa posição confortável. Claro que o grande desafio do empreendedor é aproveitar essas oportunidades, convergir em favor do seu negócio, em favor do seu projeto, utilizando essas potencialidades. Mas Dourados, com certeza, Dourados é menina dos olhos de muita gente, tanto que já está quanto que não está.
É fácil? Não, não é. Vai ter gente começando, gente parando, gente acertando, gente errando, né? Isso aí em todo lugar vai ter. Dourados não é diferente. Mas, com certeza, se eu fosse para começar algo do zero hoje, eu começaria em Dourados e começaria com a parte de serviço. Começaria fazendo o que eu faço, né? Começaria do zero, sem medo de ser feliz. O que pode ser feito para melhorar ainda mais esse comércio, que ele já é altamente sustentável, né, Otávio? Sim. Veja bem, eu acho que não é nem a nível só de Dourados. O país vive um momento sensível, vive um momento crítico, né? De crise institucional, de crise política, de crise de personalidades, econômica. O país vive numa situação insensibilidade, guerra, o que vários pontos críticos. Só que não dá para a gente ficar apontando só para isso, né? A gente tem que continuar fazendo a nossa parte. Tem que viver, né? O governo não vai resolver os nossos problemas. A gente tem, na verdade, um sentimento de muita tristeza quando você vai recolher um tributo federal, fala assim, meu Deus, isso aqui está indo para os cofres da União. O destino não é o problema. O sentimento de tristeza da gente é o retorno que não vem. O retorno que ele é difuso. O retorno que ele é confuso, né? Quando você vê as coisas escapando pelo vão dos dedos, a corrupção, os desvios, o desmando, a gente fica muito triste com a liderança que está hoje no nosso país, muito triste, e temos que continuar trabalhando, orando, né, para que isso venha a passar, né? Deus tem um propósito nisso, né? A gente não consegue entender, mas continuamos crendo em dias melhores e vamos continuar fazendo a nossa parte. Certo, isso em nível nacional, nível estadual, nível local, precisa se dar uma resposta, claro, a população, para atender, né, de forma condizente a nossa população, principalmente a nossa periferia. Periferia bem esquecida, realmente. Bem esquecida. E aí, para ver até as dificuldades da eficiência da gestão, infelizmente não precisamos nem da periferia. O próprio centro nosso, infelizmente, está deixando muito a desejar. Sou amigo do Alain, gosto dele, tudo, mas a verdade é que a nossa cidade merece uma gestão melhor do que está tendo, né? Esse é o meu ponto de vista. Os empresários têm esta concepção, têm conversado, vocês têm falado, enfim. Esse é um ponto da classe política geral, né? Esse é até um ponto falho nosso, que assim a gente o empresariado não é muito articulado nesse ponto. As entidades de classe já foram muito mais representativas. Eu estive à frente da CDL aí por 12 anos, né? Galguei lá todos os cargos e tal, fui até a presidência. Era uma época em que as entidades tinham força, as entidades se articulavam. Até assim, por conta, a gente responde por experiência própria. Eu entrei tanto de cabeça nesses 12 anos que chegou um tempo que eu preferi me afastar, e aí me afastei de vez, né? Para o quê? Porque o meu comércio precisava muito mais de mim do que, né? Claro. E a entidade, você se doa, você trabalha, você faz, e infelizmente você não tem gratificação, não tem recompensa, você não tem gratidão, né? Então eu entendi que precisava focar no meu negócio e dedicar com isso. E uma grande maioria faz isso, não se articula, não discute, não tem uma linha nem de pensamento, nem de convergência, de alinhamento, não tem, não, nesse ponto. E eu também, como classe empresarial, empreendedora, também me incluo nesse time, porque eu também não tenho feito esse trabalho de articulação, sabe? Sim, eu entrevistei ontem, nós falamos com o Lelinho Rocha, menino novo, articulado, cabeça aberta, com vários projetos sendo empreendidos aí, mas a gente sente também uma ausência efetiva de uma união realmente, porque, por exemplo, CDL, a SED, são entidades políticas apartidárias. Deveria ser, né? Não, ela é partidária, mas deveria ser ela deveria ter uma união de empresários. Olha, nós vamos colocar um fulano porque ele tem uma gestão boa, proativa, ele veio do nada e conseguiu chegar e administrar. É totalmente diferente? Porque a vida política é um jogo, né?
A política é um jogo. Deixa eu me ver aqui. Cabelo branco, hein, Otávio? Tá chique, hein, Silva? Pela madrugada, hein? Que bom, mas eu fico muito feliz de estar falando aqui com Otávio Benites Gonçalves, um vencedor, empreendedor, acreditou no comércio local, ele acredita, ele é pujante, ele é criativo, não tem medo de ser feliz, levanta cedo, dorme tarde, às vezes nem dorme porque tem uns boletos que vencem e que tiram o sono de qualquer um, né? Mas faz parte da vida. E esses desafios são os grandes desafios que a classe empresarial, que o gestor tem. Não pode parar, você não pode se acovardar. Tem que pôr realmente a cara a tapa e cumprir com as obrigações, né? Jamais pensar em colocar para baixo do pano, para baixo do tapete, que não vai resolver nada. Não é isso, Otávio? É verdade, é isso aí. Você vê que até a nossa comunicação aqui, a nossa gravação é do sistema bem rudimentar, né? Sim. Mas estamos ao vivo, na Gazeta estamos ao vivo. Você está falando aqui para o seu consumo, não tem problema. Não, e a gente está ao vivo, daqui a pouco vamos para o YouTube, vamos para o mundo todo, bacana. Porque as coisas boas a gente tem que discutir e apresentar em Dourados. Mato Grosso do Sul, estado muito bom, e a gente não pode ficar aqui refém de picuinhas de grupos políticos. Tem que falar a verdade, a gente é muito omisso. O brasileiro é omisso, né? A gente só sabe criticar, né? A gente só sabe criticar que está isso, está aquilo, tal, participamos poucos, né? E apresentamos também poucas soluções para um problema coletivo. Essa aqui é a realidade. É questão cultural. Agora, quando você me diz que realmente a gente faz aí os levantamentos e paga os tributos, os impostos, é claro que a gente quer ver isso sendo revertido no bem coletivo, no bem da sociedade, não é bem individual, mas no bem coletivo, né? Então, muitas das vezes a gente cai, né, nas armadilhas do que eu fiz ou deixei de fazer. Eu gostei muito, ontem o prefeito, nessa semana o prefeito inclusive assinou a revitalização, a reforma do ginásio municipal, e ele mencionou, né, que aquilo é um projeto da administração Braz Melo, que bom, que é um projeto do vereador Mauro Cruz, quando fez o pedido, a proposição, era da região, olha só que importante, né? Isso é muito bom, e é um trabalho que o cara não está fazendo, e não fez de graça, né? Que Deus usou ele, e ele foi usado por Deus para beneficiar a coletividade. Esse é o senso que temos que ter, independente se você é empresário, vereador, deputado, prefeito, governador, olhar por um todo, né? Não só no individual, jamais, mas num todo. Otávio, foi bom falar com você aqui. Tem mais algo para colocar para a gente? Fala mais da El Shaddai, da Benigon. Muito bom, cara, legal mesmo. Você sabe do carinho que ele tem por ti, desde quando nos conhecemos, há muito tempo, lá da Rádio Caiuás, eu sempre indo lá no teu comércio, trocando ideias. Enfim, o Benigon, você vai lá e a gente é confidente, gente que eu tenho o maior carinho por ele, o Otávio Benites, né? E, acima de tudo, não só porque ele é um empresário douradense, é uma pessoa politizada, mas porque tem um coração grande e tem um trabalho muito forte e o amor com que ele desenvolve a sua função. Faz toda a diferença. Faz, com certeza. Eu estava analisando a chegada aqui, tinha tudo para não honrar esse compromisso com o Silvio, porque assim, chovendo, frio, chuva, e os teus colaboradores não chegam no horário combinado. Mas eu dei a palavra para o Silvio. Então, o primeiro que chegou, reestruturei, falei, Silva, estou indo. Ótimo. E assim, eu acho que a gente tem que honrar os compromissos, porque a quem honra, honra, né? E isso faz parte daquele rol de elementos, de ingredientes que torna o negócio sucesso, né? Então, eu quero convidar as pessoas que continuem prestigiando ali a El Shaddai Benigon. Estamos ali pertinho da Montreal, pertinho do Casa Bahia, Guaragazim. Vou fazer a divulgação dos meus vizinhos lá. Onde começou o primeiro Chiquinho, ali na esquina, no Bar do Ponto. Por ali. Então, estamos lá à disposição, segmento de papelaria, gráfica, né, segmento de personalização de brindes, lembrança aí para você prestigiar quem você ama, prestigiar seus clientes, né? E
Estamos realmente à disposição. Novo segmento implantado agora, que é a parte de embalagem para presente e artigos para a festa. Nosso telefone é 3421-1800, nosso WhatsApp continua o mesmo de sempre, 99675-9094. Estamos ali à disposição. Qualquer coisa, dá um Google aí, é o Shaddai Benigol. Repete esse telefone, 3421. 3421-1800. Bem antigo, hein? Desde o começo. 9675. 9094. É isso aí. WhatsApp, viu, gente? É isso aí, o WhatsApp. Tranquilo. Ligou, pediu, chegou. Ligou, pediu, chegou. Esse é o Benigon, Otávio Benites Gonçalves. Foi muito bom falar contigo. Esse espaço empresarial aqui na Gazeta MS, de forma positiva, agenda bastante positiva. Então, você que está a fim de empreender, você que está a fim de começar o seu negócio, não tenha medo. Se tiver dúvida, fale com o Otávio, mas fale também com os que venceram e que vencem, né, no segmento, tá? Porque a vida, para vencer, você não pode se acovardar. Você tem que ter coragem. Coragem é o fio da meada. Primeiro, fé em Deus, tá? E segundo, coragem. Obrigado, Benites, pela sua participação, Otávio. Felicidades, viu? Tenha um bom dia e a gente está ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, Silvio. Como que é o nome do nosso agente aqui de bastidores? Esse é o produtor, cara. Nosso esse produtor, é o nosso forte, produtor. Cássio Leite, esse é fera. Cássio. Obrigado, Cássio. Futuro publicitário, homem da melhor qualidade. É isso aí. Sabe tudo. É interessante o reconhecimento das pessoas que nos respaldam, que nos dê condição de sem trabalho. Ele aqui, né? a gente não chega onde nós estamos chegando. Obrigado, Silva, pelo carinho de sempre, pela amizade, pelo respeito e consideração. A recíproca é verdadeira, eu gosto muito de você. E aí a gente vai continuar trabalhando, se movimentando, se articulando e crescendo junto com a graça de Deus. Obrigado a você. Obrigado, Cássio. Obrigado a toda a sua audiência. Até a próxima. Hoje nós falamos, né, em ação aqui sobre economia ou empresas em ação. Um abraço. Até a próxima.